Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Lázaro Redivivo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Então, um dia de muita paz para todos nós. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhor da vida, amigos espirituais aqui presentes, nós temos, Senhor, a graça, a honra de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos o livro Lázaro Redivivo. Que esse estudo, que a leitura, que os comentários, Senhor, possam ser pautados na Tua inspiração, no amparo da espiritualidade amiga, para que possamos ouvir exatamente o que precisamos. Que Tua paz possa se fazer presente em cada um de nós, aos nossos irmãos que vão acompanhar através do canal, a Lígia, que é a editora desse trabalho, que todos nós, Senhor, possamos ser envolvidos na Tua paz. Muito obrigada, divino amigo, obrigada aos amigos espirituais aqui presentes, e é em Teu nome, Senhor, que nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Então vamos nós. Hoje nós vamos estudar sobre a questão de prova, né? É muito comum quando você se depara com os cientistas, né, com os materialistas, e que você começa a falar da vida após a morte, da continuidade. Eles, na condição de cientista ou de materialista, eles querem que comprovem, mas que comprovem como... Lembra quando Jesus estava na cruz, que um cidadão chegou próximo, eu não me lembro se um romano ou se um judeu, mas acredito que talvez tenha sido um fariseu, disse assim: se realmente tu és quem é, desce da cruz, né? Então, fazendo sempre, provocando para que o outro comprove, fazendo algum espetáculo. Então aqui o Humberto de Campos vai trazer aquelas abordagens de alguns corações que querem que se comunique Sócrates, e ele vai mostrando alguns seres, querem que Schubert venha e diga uma nova sinfonia, querem que o Juvenal, um poeta romano, possa vir se manifestar e apresentar um novo poema, Leonardo da Vinci, Ptolomeu, Hiparco, Diofanto. Então são pessoas que se realmente existe, por que esses aqui não se comunicam e não vêm trazer uma nova abordagem, né? Ou uma abordagem em relação ao que eles faziam? Como se os espíritos estivessem disponíveis à nossa vontade, disponíveis para atender os nossos caprichos pessoais. Então, a espiritualidade amiga e Deus nosso Pai não quer nos obrigar a nada, quer que nós, através da lógica, do bom senso, a gente consiga entender o óbvio da vida, que é, além da continuidade da vida, ter sim a possibilidade dessa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. E ser cristão, negar isso, é negar o próprio cristianismo, porque o nosso Senhor Jesus realizou isso. Apesar da crucificação, apesar do sepultamento, ele, depois do sepultamento, apareceu a Maria de Magdala, apareceu aos seus 12 discípulos, já nesse momento já 11 discípulos que estavam reunidos ainda em Jerusalém, e apareceu várias e várias vezes aos 2 discípulos de Emaús, né, da estrada de Emaús, depois aos 500 da Galileia. Então, quantas aparições de Jesus mostrando que, além da vida continuar no mundo espiritual, nós podemos sim ter essa comunicação. Então, vamos ver aqui a abordagem, essa fala do senhor Humberto de Campos. A gente percebe que é uma fala assim tão dolorosa, sabe? Doída realmente assim de ver, puxa vida, a gente quer tanto mostrar, mas a vaidade, o orgulho do homem não permite ver o óbvio da vida após a morte. Bora lá? Questão de provas.
Em recente campanha de propaganda do espiritismo, abriu-se estranha fervura, no arraial materialista, no grupo de pessoas materialistas, que se julgou na obrigação de defender as muralhas da sombra e da morte. Então, subentende aqui que teve uma campanha de propaganda do espiritismo e os materialistas se machucaram com isso, Porque homens dignos e respeitáveis se colocavam ao lado dos humildes, convertendo-se em advogados da razão e da lógica. Os pequenos vândalos do ateísmo, olha como pequenos vândalos do ateísmo, surgiram a campo, improvisando conceituação apressada a favor do negativismo renitente. Quando o bem se levanta, o mal agride. O mal agride. Na vida das abelhas laboriosas, aqui ele vai fazer uma comparação, Na vida das abelhas laboriosas, trabalhadoras, verificam-se acontecimentos semelhantes. De quando em quando, a colmeia sofre a ameaça de invasores cruéis que se caracterizam pela inutilidade e pelo vampirismo. Se as sentinelas não funcionam e se não há bastante estoque de cera para isolar os detritos na região do esquecimento, é provável que se perca irremediavelmente a colheita do mel. Felizmente, porém, as operárias trabalham afanosamente, tocadas de amor e fidelidade ao dever, e os insetos perturbadores passam com uma nuvem de gafanhotos, abandonando a colmeia libertada, Trazendo aí uma comparação, da abelha, das operárias ali vigilantes para que não se comprometa o mel. As instituições espiritistas dos tempos modernos, a maneira das igrejas apostólicas primitivas, as primeiras, sofrem o assédio da incompreensão sistemática. Então, ele está falando dessas igrejas apostólicas primitivas, ele está falando daquelas lá da era cristã, aquelas que Paulo saiu fundando, Essas daí sofrem o assédio da incompreensão sistemática através das acusações gratuitas de toda a sorte. Então, os centros espíritas, hoje nem tanto, gente. Quem sofreu muito isso daqui ainda foi Dr. Bezerra de Menezes, o próprio Francisco Cândido Xavier. Então, imagina ali início do século XX, falar de comunicabilidade dos espíritos, isso levantava uma revolta muito grande. A gente sabe que até pessoas, sacerdotes, realmente perseguiam Francisco Cândido Xavier pelo trabalho que ele realizava. Hoje já está mais calmo, mais tranquilo. Mas aqueles que iniciaram o trabalho aqui no Brasil, esses daí realmente foram aqueles que tiveram que abrir a mata virgem, como diz, Tiveram que abrir o espaço. Hoje tem um campo, já uma rua, vamos dizer assim, formada, mas naquela época não. Então, era isso aqui, sofre assédio da incompreensão sistemática através das acusações gratuitas de toda sorte. Hoje, quem mais atrapalha o progresso da doutrina espírita são os próprios espíritas. Hoje, os maiores inimigos da doutrina estão dentro da própria doutrina. E os espiritualistas de hoje, como sucedia aos seguidores de Jesus no passado, segundo os que rezam na cartilha do convencionalismo, são responsáveis por todos os males. Todavia, o que mais espantou na referida campanha, essa campanha de divulgação do espiritismo, foi a multiplicidade dos convites estranhos, endereçados por homens inteligentes às almas dos mortos. Então começaram a evocar os espíritos aqui. Agora olha só, estão homens ali da ciência, da intelectualidade, Olha lá. Porque alguns poetas e escritores desencarnados de Portugal e do Brasil se lembraram dos amigos, escrevendo-lhes algumas páginas de gratidão e saudade. Alguns vivos da terra, habituados ao jogo dos raciocínios palavrosos, reagiram fervorosamente, lançando réptos aos espíritos do, abre aspas,
outro mundo, né? Esse Reptus aí na condição de desafios, né? Lançando desafios aos espíritos do outro mundo, como os cavaleiros medievais que atrevidamente lançavam a luva em desafio. Os desencarnados, porém, ouviram e sorriram, impassíveis, porque, de fato, não se sentiam na posição de contendores, que eu estava ali para discutir. Então, eles aqui, como ele coloca aqui, alguns poetas e escritores desencarnados de Portugal e do Brasil se lembraram dos amigos, escrevendo algumas páginas de gratidão e saudade. Então, Humberto de Campos não era um grande escritor? Era. Ele não escreveu? Escreveu, né? E tantos outros, inclusive de Portugal. Basta nós pegarmos o livro Parnaso de Além Túmulo, a gente vai ver a quantidade de poetas que estão ali. Aí o que ele diz assim? Escrevendo-lhe algumas páginas de gratidão e saudade. Alguns vivos da terra, habituados ao jogo do raciocínios palavrosos, reagiram fervorosamente, lançando desafio aos espíritos do outro mundo. Pensa algum intelectual desse desafiando Humberto de Campos? Vamos lá, se realmente Humberto de Campos pode escrever, é que ele vem escrever aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, além do espírito ter a liberdade de ir ou não, nós temos que ter médio específico para isso. Não é qualquer lugar que eu vou encontrar um médio que tenha capacidade de receber um Emmanuel, de receber um Sócrates, de receber... Não é assim, gente. Não é tão fácil assim. Os desencarnados, porém, ouviram esse desafio e o que os desencarnados fizeram? Sorriram. Imagina a reunião no mundo espiritual. Sorriram. Impassíveis, porque de fato não se sentiam na posição de contendores, né? De estar aqui promovendo contendas, discussões. Não haviam surrupiado dinheiro nem desrespeitado as leis vigentes. Não escreveram palavras torpes, nem roubaram segredos dos grandes magnatas da indústria. Não trouxeram invenções destruidoras, nem instituíram ódios políticos e raciais. Em suma, resultado, não chegaram nem mesmo a pedir aos amigos que acreditassem em suas palavras sinceras e fraternais. Porque quando esses espíritos nobres vêm se comunicar, o que eles solicitam? Conduta moral. Amai-vos uns aos outros. Em nenhum momento vai colocar um povo contra outro povo, um povo contra o seu líder político, religioso. Não fazem isso. Mas os defensores da negação sistemática se aliaram, de modo surpreendente, aos devotos do, abre aspas, deixa estar como está, fecha aspas, dos credos sectaristas, e houve a explosão das cóleras sagradas. Cólera sagrada é ótimo, né? Na ira de Júpiter no Olimpo, entre os deuses, seria tão desvairada porque Júpiter se enfurecia numa época em que o mundo não ia além da floresta e do mar. É como se diz assim, cabe um tipo de agressividade para uma época, para um período. Mas hoje, no nível de evolução da Terra, ter um movimento de fúria como se fosse um primitivo ainda? Olha que interessante. Por isso que ele diz, na ira de Júpiter no Olimpo, entre os deuses, seria tão desvairada, porque Júpiter se enfurecia numa época em que o mundo não ia além da floresta e do mar. Os companheiros materialistas, porém, enraiveceram-se contra nós quando já a medicina mobiliza os mais eficientes recursos contra as moléstias do fígado e quando sábios eminentes se congregam para solucionar transcendentes questões de sofrimento humano. O que ele está querendo dizer? Gente, no nível intelectual que vocês estão, ainda acreditar que vai morrer e vai acabar tudo? Então, pensar dessa forma há 2000 anos atrás ainda até vai lá, mas hoje, meus irmãos, o que na Grécia Antiga se chamava de oráculos, nós chamamos hoje de espíritos. O que chamava de piton e pitonisas, nós chamamos hoje de médios. O que vão chamar no Antigo Testamento de profeta, nós chamamos de médiuns. E os oráculos, os espíritos.
O que o Sócrates vai chamar de daimon, né? Meu daimon, nós chamamos de anjo da guarda. Não são ideias novas, são revelações do que já existia e existe. Como não lhes era possível destruir o trabalho realizado pelos semeadores do bem, no silêncio do anonimato construtivo, endereçaram estranhos apelos aos espíritos desencarnados para que eles trouxessem as provas da sobrevivência. Não queriam respirar a veneração devida a um templo, reclamavam picadeiro. No entanto, agora, quando a economia dirigida costuma queimar trigo e os parques de diversões aperfeiçoam os entretenimentos, é impossível repetir a exigência de, entre aspas, pão e circo, dos alegres e despreocupados romanos do tempo de Juvenal. Juvenal, poeta romano. Houve quem pedisse o regresso de Schubert. Olha só o que eles pediam. Para que o grande compositor terminasse a sua, entre aspas, sinfonia inacabada. Reclamavam outros a presença do casal Courrier, né? Marie e Pierre Courrier. Nós estamos falando desse casal e aqui mesmo ele vai explicar, olha, 1902 esse casal, tá? De Courrier, para demonstrações radiológicas acrescida dos conhecimentos adquiridos além do sepulcro. Apareceram pessoas chamando Leonardo da Vinci para que lhes pintasse a fé no centro do crânio, e um escritor respeitável, de alma nobre e coração generoso, apareceu inexplicavelmente na arena, propondo-se apresentar complicado problema de matemática às almas do, abre aspas, outro mundo, fecha aspas. Quem? Hiparco e Ptolomeu. Olha só, Hiparco, gente, astrônomo grego, 190 a.C. E o Ptolomeu, que ele coloca aqui também, cientista grego, 170 a.C. O pessoal estava puxando só esse povo lá longe mesmo. E queria que todos viessem e que desse a comunicação necessária. Regressariam reverentes, atendendo a questões de trigonometria e Diofanto, 284 depois de Cristo, imagina, o matemático grego viria rapidamente, pressuroso, solucionar novos enigmas algébricos, assombrando os seus semelhantes do século XX. Enquanto isso, os médios seriam promovidos automaticamente a enciclopédias humanas. Nenhuma realização nesse particular, entretanto, resolveria o problema da fé viva. Muitos espíritos desencarnados já vieram e satisfizeram a estranhos caprichos dos investigadores exigentes, mas restou sempre lugar para a desconfiança destrutiva. Invoca-se a telepatia, nas mais diversas ocasiões, para justificar todos os fatos. E se a telepatia não chega, surgem teorias apressadas que deixam os materialistas, abre aspas, como dantes no quartel de Abrantes, fecha aspas. Há mais de meio século, esforçam-se os espíritos dos, entre aspas, mortos, para iluminar o caminho dos vivos, referentemente às certezas consoladoras da vida imperecível. A crença, porém, como fruto, tem a sua época de amadurecimento necessário. Os homens de bom senso, que morrem antes dos outros, compreendem a extensão das fraquezas que caracterizam seus irmãos de humanidade. Sabe que não se pode pedir determinados testemunhos ou certas equações intelectuais aos menores de espírito, que constituem vastíssimas fileiras no campo evolutivo. Conhecem, igualmente, os gigantes da inteligência, que afrontam as verdades eternas com o estilete do sarcasmo, sem desconhecerem as responsabilidades que assumem. Olha que fala profunda, né? Vou só repetir. Conhecem igualmente os gigantes da inteligência, falando daqui da Terra, que afrontam as verdades eternas, porque quando se fala
de reencarnação, de comunicabilidade dos espíritos, nós estamos falando de uma verdade que é a verdade eterna e universal. Afronta as verdades eternas com o estilete do sarcasmo, sem desconhecer as responsabilidades que assume, vacilantes embora entre as considerações exteriores e as imposições da consciência. Os desencarnados esclarecidos, porém, não podem hesitar diante do quadro divino das realidades eternas e continuam preferindo o silêncio com o trabalho edificante na elevação geral. Não podem, em obediência a princípios de ordem divina que lhes regem as atividades e relações, voltar à camaradagem inferior, comentando vulgaridade e pilhérias, ou seja, piadas de mau gosto, satisfazendo ao caprichoso critério dos antigos companheiros atolados nas velhas fantasias. Não dispõe de tempo para solucionar quebra-cabeças em atenção a exigências descabidas, sem nenhum valor essencial na aquisição da fé. Mas, quem sabe? Talvez possam ser úteis mais tarde aos seus amigos, em horas de extremo interesse do espírito na solução de problemas de importância fundamental para eles, no campo infinito da vida eterna. Se hoje nós não vamos atender o teu pedido caprichoso para resolver as equações que tu acha espetaculosa, mas quando tu estiver enfermo ou no processo da desencarnação, quem sabe a gente não venha para atender a tua necessidade, né? Então ele finaliza assim com ar de tu também vai morrer, você vai chegar daqui do outro lado e vai ver a realidade da vida. Fizemos uma leitura corrida, breve comentário, porque é realmente uma abordagem que sirva para a gente. Gente, não adianta bater boca com ninguém, ir frente a frente com as contendas. Cada um vai desencarnar e vai se deparar com a realidade da vida. Pronto, acabou. Não quer acreditar? Isso vai fazer diferença? Vai mudar a lei que rege o universo? Não vai. É muito mais a nossa vaidade de querer que prevaleça a nossa ideia do que verdadeiramente um interesse para com o outro. Quer, Carlinha? Às vezes não chega nem a desencarnar, é só a dor bater na porta e ele já muda a postura, né? E o Humberto diz uma coisa bacana aqui, que diz: a crença, como um fruto, tem sua época de amadurecimento necessário. Muito e bem, cada um tem a sua época, né? Muito é só bem. Deixar. É só deixar, exatamente. Não adianta querer forçar que uma fruta amadureça, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A espiritualidade amiga e Deus nosso Pai não quer nos obrigar a nada, quer que nós, através da lógica, do bom senso, a gente consiga entender o óbvio da vida, que é, além da continuidade da vida, ter sim a possibilidade dessa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. E ser cristão, negar isso, é negar o próprio cristianismo, porque o nosso Senhor Jesus realizou isso. Apesar da crucificação, apesar do sepultamento, ele, depois do sepultamento, apareceu a Maria de Magdala, apareceu aos seus 12 discípulos, já nesse momento já 11 discípulos que estavam reunidos ainda em Jerusalém, e apareceu várias e várias vezes aos 2 discípulos de Emaús, né, da estrada de Emaús, depois aos 500 da Galileia. Então, quantas aparições de Jesus mostrando que, além da vida continuar no mundo espiritual, nós podemos sim ter essa comunicação. Essa fala do senhor Humberto de Campos, a gente percebe que é uma fala assim tão dolorosa, sabe? Doída realmente assim de ver, puxa vida, a gente quer tanto mostrar, mas a vaidade, o orgulho do homem não permite ver o óbvio da vida após a morte. Hoje, quem mais atrapalha o progresso da doutrina espírita são os próprios espíritas.
Hoje os maiores inimigos da doutrina estão dentro da própria doutrina. Além do espírito ter a liberdade de ir ou não, nós temos que ter médio específico para isso. Não é qualquer lugar que eu vou encontrar um médio que tenha capacidade de receber um Emmanuel, de receber um Sócrates, de receber... Não é assim, gente. Não é tão fácil assim. Quando esses espíritos nobres vêm se comunicar, o que eles solicitam? Conduta moral, amai-vos uns aos outros. Em nenhum momento vai colocar um povo contra outro povo, um povo contra o seu líder político, religioso. Não fazem isso. O que na Grécia Antiga se chamava de oráculos, nós chamamos hoje de espíritos. O que chamava de piton e pitonisas, nós chamamos hoje de médios. O que vão chamar no Antigo Testamento de profeta, nós chamamos de médiuns. E os oráculos, os espíritos. O que o Sócrates vai chamar de daimon, né? Meu daimon, nós chamamos de anjo da guarda. Não são ideias novas, são revelações do que já existia e existe. Gente, não adianta bater boca com ninguém, ir frente a frente com as contendas. Cada um vai desencarnar e vai se deparar com a realidade da vida. Pronto, acabou. Não quer acreditar? Isso vai fazer diferença? Vai mudar a lei que rege o universo? Não vai. Muito mais a nossa vaidade de querer que prevaleça a nossa ideia do que verdadeiramente um interesse para com o outro. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais uma oportunidade de estudo e de reflexão, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.